voltamos com o programa Resenha com Renata Negalho, hoje entrevistando a professora doutora Deise Ribeiro. Professora, nos falava então de 3 passos importantes para se comunique, que né, o primeiro é não fazer. Isso. Né? E depois? Então, a vítima, quando está passando pelo bullying, ela inicialmente, primeiro passo, a pessoa ofendeu ou fez algo, ela tem que comunicar a pessoa. Na segunda vez que aquilo acontece, ela comunica a pessoa que vai tomar a providência. Olha, se continuar assim, eu vou na pedagoga, eu vou na orientadora, eu vou na professora. Então, o que a gente chama, o primeiro é o aviso, o segundo é a ameaça, mas ameaça no sentido de, olha, eu vou tomar uma providência. E na terceira vez, quando chamou daquilo de novo, ou bateu, ou fez aquela questão, sendo leve, né? Se for agressão física, é já na primeira. Mas sendo algo leve, né? Um cochicho, uma indireta. Na terceira, aí sim, ela já não fala, a vítima já não fala mais com o agressor e vai direto na professora ou na coordenação pedagógica e vai fazer formalmente a queixa. Importante fazer por escrito, ter documentado como um registro na escola mesmo, né? E ali ficou a primeira atitude que se espera que a escola então chame esse aluno. Olha, tu já está 3 vezes fazendo essa questão, enfim. E se não tem uma medida, e aí as outras medidas seguintes, né? Aí ela pode recorrer, então, depois da escola, quando se esgotam as possibilidades, o conselho tutelar, e né, fazer boletim de ocorrência e daí para diante fazer, mas nunca deixar, que é o grande problema do bullying, é deixar assim e fazer que não acontece, né? Mas quando nós éramos adolescentes, a gente sofria bullying no colégio, né? Sim, sim. E ninguém sabia que era bullying porque não era falado, né? Me parece isso, porque no colégio a gente via assim, coisas absurdas acontecerem, né? Aí eu fico pensando hoje, peraí, eu sofria bullying no colégio, mas a gente não se dava conta que era bullying, que era tão prejudicial. De repente, por isso que alguns colegas também pararam de estudar, né? Em função do bullying, porque também isso pode acontecer, né? A evasão escolar em função do bullying. É muito comum. Eles deixam de estudar, eles diminuem as notas, né? O rendimento escolar cai bastante. Então é um prejuízo que é imensurável, né? Então tem que enfrentar, e não só enfrentar no sentido do embate, mas fazer essa cultura de paz do respeito, claro, né? Exato. Como eu falo assim, porque muito do bullying nesse estudo eu mostro que não é a agressão física, o principal que apareceu no meu estudo são as indiretas, claro. Os cochichos, as Sim. fofocas, chegar e todo mundo sair quando a pessoa chega, ou parar o assunto, e isso é nocivo. E aí eu digo, gente, a boa educação já evita o bullying. Tu cumprimentar a pessoa, tu dar o bom dia, não ficar de costas para a pessoa, que isso as nossas mães nos ensinavam, né? Exatamente. Né? Que parece que tu tá isolando a pessoa Sim, de costas. exato. A pessoa chegou, vai todo mundo embora, não é porque tu chegou, mas a gente já estava indo lá no banheiro. Claro. Educação, a própria, então essa cultura de paz passa pela educação, passa pelo um convívio saudável dentro da escola, e isso é algo que tem que ser desde o primeiro dia de aula, lá em março, quando começar as aulas, já fazer essas atividades de enfrentamento ao bullying, né? Porque é importante isso, porque não é uma coisa isolada. As pessoas podem pensar, é uma coisa isolada, não tem problema. Tem sim, porque aquilo ali, de repente, tantas vezes vai também assim, minando o psicológico do adolescente, que está naquela fase de descobrir tudo. Sim. Né? Então é uma fase bem complicada, né? Sim. Eu acho que ninguém entendia muito a gente quando a gente era adolescente. É verdade. Tá aí triste, tá aí quietinho num canto. Exatamente. Adolescente assim mesmo, daqui a pouco tá... Né? A gente escutava aquelas músicas no quarto fechado, aquela tristeza toda. Toda uma melancolia. Mas que bom que hoje, né, Deise, as pessoas estão escutando mais, olhando mais o adolescente, ele está tendo espaço para se expressar. Essa comunicação é extremamente importante. Para viver de forma mais saudável. Exatamente. Né? E uma questão do combate ao bullying que eu sempre pontuo, que as pessoas se preocupam assim, vamos combater o bullying porque tem o risco dos atiradores em escola, Sim, né, dos atentados. Exato. E foi comprovado através de um estudo da USP, né, saiu em 2022 e depois agora também novamente, que eles analisaram o Departamento de Ética e Biomedicina criminalística, né, que tem lá. Eles avaliaram o histórico dessas pessoas que praticaram os atentados, e nenhum deles era exatamente apenas o bullying a causa. Né? A gente não pode dizer que essas pessoas sofreram bullying e por isso fizeram como se fosse uma vingança. Não. Tem muitas questões eles participam de grupos
de que grupos haters e grupos da Overnet, né, que estimulam isso, né? Também tem a questão que eles analisaram, né, nessa pesquisa que a maioria tinha já uso de drogas, transtornos psiquiátricos prévios, tinham sofrido violência, os pais usavam drogas. Então, era uma questão toda do perfil psicológico completamente de uma forma, estruturado de uma forma que não dá para dizer que é só o bullying, né? Sofreu bullying. Tanto é que alguns eles fizeram isso nem é em escola que eles estudaram. Então, não dá para associar o bullying a esse tipo de violência, né? Mas, claro, combater o bullying sempre, cultura de paz sempre, independente, né? Segurança nas escolas, mais segurança, mais cultura de paz, mas não dá para determinar que é pelo bullying que esse tipo de coisa acontece. Sempre importante não glamorizar essas pessoas, né? A mídia fazia muito e agora já está proibido, né? Dizer o nome, dizer quem é, dizer como fez, porque gera um mito de que isso vai deixar a pessoa famosa, né? Claro, exatamente. Então, nunca glamorizar e nunca divulgar isso, porque é uma aberração, assim, né? Uma questão muito triste, né, de se tratar a violência nas escolas. Né? Essa cultura de paz, tu refere o que é, Daisy? Então, é trabalhar durante o ano todo, tanto é que tem dentro do programa Saúde na Escola, que é um programa que já existe desde 2007, que ele preconiza que se trabalhe todos esses assuntos sobre a paz, sobre direitos humanos, ensinar na escola direitos humanos, convívio, aceitação das diferenças, normas de bom convívio, como eu falei, né, da boa educação, da cordialidade e vários outros temas durante o ano todo. Então, tem uma programação para o ano inteiro para todas as séries, né? Então, as escolas vão instituindo, adaptando. A gente sabe que esse programa ele ainda é novo no sentido de que nem todas as escolas conseguem colocar ele, né, em prática, todos os temas o ano todo dentro daquele tema, mas tem a semana também a Semana da Paz nas escolas, então está previsto várias atividades ali dentro daquilo que é possível fazer. Então é algo que tem que crescer cada vez mais, claro, né? Com certeza. Agora tu fala 2 pontos extremamente importantes, que é o respeito e a educação. Isso já deveria vir da base, já da família, né, Daisy? Uma das causas também dessas violências é o que os pais comentam com os filhos, né? E aquele teu amiguinho ali, assim, o assado. E então, em casa, essa cultura da agressividade, do ódio ao outro, ao diferente, atrapalha bastante, né? A educação que vem de casa é o que vai aparecer lá na escola gritante, muitas vezes. Claro, né? exatamente. E tu me falou também que tu estudaste sobre mulheres, né, Daisy? Sim, também estudei. Né? Qual foi a percepção que tu tivesse no teu estudo em relação às mulheres que foram objeto da tua pesquisa? Tu diz na primeira pesquisa sobre Exatamente. as mulheres multíparas? Tá. Isso. Essa pesquisa foi sobre adolescente, né? A primeira foi sobre mulheres que tinham mais de 5 filhos, que são chamadas multíparas, né? Tá. Por que eu te perguntei isso? Porque olha aqui, uma mulher tem 5 filhos. Será que ela consegue dar atenção pros 5? Ela consegue, sabe? Consegue. Elas têm uma dinâmica e estão convivendo ali, conhecendo. Essa é uma dúvida, né, Daisy? Porque quando a gente vê uma mãe com mais de um filho, a gente pensa, dá atenção pra todo mundo? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Elas agrupam, né? Tudo que elas vão fazer, elas fazem no coletivo. Então, nas entrevistas, estavam todos na sala, vai comer, tá todo mundo junto, vai dar banho no pequeno, vai todo mundo ajudar a dar banho no pequeno, sabe? Então, elas têm uma dinâmica bem interessante. E a gente achava que, primeiro, essas mulheres realmente elas não têm, muitas vezes, acesso aos métodos contraceptivos. Elas vão no posto e aí não tem o DIU, ou não tem isso, ou não conseguem fazer. A gente tem uma legislação que agora está melhorando, né? Que antes, para colocar o DIU e para fazer as medidas, tinham que ter todo um... É verdade. Tinha que ter Papa Nicolau em dia, tinha que consultar, tinha que... Não sei, agora está melhorando. Elas tinham tantas barreiras para acessar os contraceptivos legalmente, isso a nível de Brasil, que até para a gente fazer uma laqueadura não podia, né? Consentimento. Pois e eu pensava, como é que eu vou fazer uma laqueadura se eu quiser? Porque tem que ter um homem que autorize, né? A mulher. Sobre o corpo da mulher. Nossa, que arcaico isso, né? Elas não podiam fazer uma laqueadura se não tivesse um homem para autorizar. Agora a lei vem melhorando. Então elas estão melhorando. Mas não só isso. A maioria das mulheres que eu entrevistei, elas tiveram algumas, pela pesquisa, né, naquele nicho, naquela pesquisa, famílias que elas não tinham uma mãe representando.
Então, como elas não tiveram aquela mãe, esse que eu achei bonito da história, porque eu fui, e isso é o interessante da pesquisa, Tá. que tu vai com uma visão, eu acho que ela teve vários filhos porque quis outros relacionamentos e quis um filho para um outro Tá, relacionamento. perfeito. Porque não tomou pílula, porque esqueceu. Nada disso. Muitas delas, como elas não tiveram mães, elas queriam ser essa grande mãe. Entendi. Ela queria ser uma mãe tão grande, com tantos filhos, como aquela não teve. Então foi de uma profundidade. Eu imagino. Tu falando, já fica pensando aqui. Olha, já faz. É verdade. Faz uns Profundo isso, 5 anos. E Tá. eu me arrepio toda vez que eu falo. Claro. Mesmo 5 anos, mesmo dentro da pesquisa, mesmo acostumada com a pesquisa, né? Então, elas realmente queriam ser a mãe que não tiveram. E aí foram 20 mulheres, e isso foi interessante porque eu fiz as entrevistas e era a história de vida de cada uma. Mais de 2 horas, né? E eu transcrevendo a entrevista, 20 páginas, cada mulher, 20 páginas. Imagino. Né? Tá. E aí, 20 mulheres, 200 páginas só de entrevista. E eu escrevi lá na 18, eu nunca me esqueço. Eu transcrevi todas e eu estava certa que elas não usaram método, porque a vida era difícil, ali falta grana e tal, né? Eu estava ainda certa disso. Na 18, ela falou, foi a que me deu o estalo. Ela disse, eu quis ser o que eu não tive. Duvido. A minha mãe. E Nossa. chorou. Quando ela chorou, eu chorei junto. Quando ela chorou, eu Claro. chorei junto. Eu voltei em todas as entrevistas. Bem Entendi. aquilo da pesquisa. Tá. Volta no computador. Peraí, Tá. aqui, ó. A minha mãe me deixou por um homem. A minha mãe me entregou pra minha tia. A número 15. A minha mãe me não sei o quê. A número 18, porque elas têm números porque são ou não. mesmo. Todas. Aí eu voltei em todas de novo. E aí era isso. Então, não dá pra gente julgar Exatamente. que uma mulher, e nem todas também têm muitos filhos porque não tiveram uma família, mas essas não tinham a família que elas idealizaram e elas construíram. Então, por isso que o enfermeiro, então, eu vendo a minha visão como enfermeira, tem que respeitar essas mulheres que decidem ter 5, 6, 8 filhos, né? Porque essas mulheres, elas têm uma motivação a mais para isso, né? Não é porque ela é desorganizada ou o quê. Ela quer aqueles filhos, ela quer uma família grande. E as pessoas hoje têm muito aquilo assim, não tem TV em casa, como hoje em dia começa. Exatamente. Não, é aí que tá, tem que respeitar as escolhas do outro, né? Uhum. Respeitar as escolhas é importante, porque a gente sempre escuta isso, né, Daisy? A mulher sempre tem culpa. Sempre. Né? Diferente do cenário, a mulher sempre é culpada. Né? Aconteceu uma coisa, é culpa dela. Isso é muito ruim, né, Daisy? Porque parece que a mulher é sempre apontada. Né? E quando acontece alguma coisa positiva em relação aos filhos, é sempre do pai. Sim, é a cultura, Né? essa cultura. É uma cultura que, graças a Deus, a gente está conseguindo. Não que o pai também não tenha os seus méritos, claro que tem. Mas eu acho que a gente tem que construir uma sociedade em que mulheres também têm um mérito. Sim. Né? Porque elas sempre são apontadas. Tá, e aí a parte boa que a gente faz? Cadê? Como é que fica? Tudo que faz, Né? Então, tu imagina, olha a importância dessa tua pesquisa de ver que as mulheres, algumas, que têm vários filhos, é para ser uma grande mãe, uma família grande, abarcar muito afeto. Muito. Tu vê, olha que ela não teve. sensível a tua pesquisa, muito sensível. Foi muito interessante, foi muito emocionante. Depois que eu apresentei, o pessoal secando lágrimas e tudo, porque todo mundo vem com esse julgamento e aí nos desmonta. Quem nunca olhou? Não vamos dizer, quem nunca olhou, tipo, meu Deus, mais 8, né? Que coragem. E daqui a pouco não, daqui a pouco é isso mesmo, né? Ela quis, né, por vários motivos que tem que ser respeitados e ela tem que ter o direito dela. É verdade. Sim. Claro, isso aí. E essas famílias grandes, esses adolescentes, por ter mais irmãos, tu acha que eles são socialmente assim, mais tranquilos? Eles conversam mais? Qual a diferença no adolescente filho único para um adolescente que tem mais irmãos? Tu acha que tem alguma diferença? Eu acredito que sim. Pelo que a gente vê, claro, convivendo e trabalhando, né, na enfermagem todo esse tempo e convivendo com famílias e conversando no consultório, enfim, o que a gente observa? Esses adolescentes, eles têm função dentro da casa. Ele se sente responsável pelos irmãos. Ele sabe que ele precisa ajudar, que senão aquela família não vai funcionar. Então, todo mundo naquela família grande, tem a sua função. O que, às vezes, o filho único ele fica paparicado, né? Ele fica super cuidado. Então, ele recebe, ele não dá. Né? Então, mesmo que tem filho, tem que estimular sempre a ajudar nas coisas da casa, desde criança ajudar a arrumar o próprio quarto, os próprios brinquedos, né? Independente de ter muitos irmãos ou não, porque foi comprovado agora, através do último estudo também, que crianças que fazem trabalhos domésticos, elas têm um nível cognitivo melhor, um desenvolvimento melhor e são mais inteligentes.
Né? Então, ajudar em casa, seja com muitos irmãos ou com pouco. Cris, olha só, muito obrigada. Ai, adorei. Obrigada mesmo. Que legal essa tua, assim, ó, essa tua percepção afetiva sobre a adolescência. A gente pesquisa muito disso, os adolescentes precisam desse afeto, né? Sim, precisam ser amados, né? Ser amados. Pela sociedade como um todo. E eu costumo dizer, as crianças não são filho do outro. Elas são nossas, né? Claro. Nós, como sociedade, temos que cuidar uns dos outros e do filho do outro também, quando ele não está vendo, e fazer uma rede de apoio, né? É isso aí. Isso é muito importante. Gente, isso aí, então, olha só, vamos olhar para o adolescente, vamos ficar sempre de olho nele, porque adolescente é uma época, assim, que a gente tem que estar, né, muito atento. Bom, para encerrar o programa, aquela nossa frase, vamos que é pra frente, que esse ano. Um super beijo!